Ao longo dos anos, muitas mulheres tornaram símbolos cruéis de medo e terror onde moravam, mostrando suas vítimas seu lado mais agressivo e impiedoso. E uma delas mostrou que nem as maiores riquezas e renomes podia comprar um bom coração. Hoje falaremos sobre Elizabeth Bathory, a Condessa Sangrenta. Elizabeth Bathory foi uma condessa húngara nascida em 7 de agosto de 1560, em um dos clãs mais poderosos da Europa Central. Herdeira de uma extrema riqueza e muito inteligente, seus pais não pouparam esforço para dar à filha uma educação clássica. Elizabeth não falava só húngaro e eslovaco, como também grego, latim e alemão. Mas como nem tudo na vida são flores, Elizabeth sofrera de muitas crises epilépticas durante a infância e presenciava todo tipo de violência explícita, que na época era considerado normal. Há relatos, inclusive, de ela ter gargalhado durante uma execução em praça pública na época. Mas muita coisa foi inventada, a fim de justificar tamanha crueldade na vida adulta. Elizabeth também era de fato muito bonita. Um retrato de 1585 mostra ela com uma beleza delicada e sombria. Ela tinha porte e postura de uma verdadeira condessa. Aos 10 anos, Elizabeth ficou noiva do conde Ferenc Nadasdy, um menino de 15 anos, filho de uma outra poderosa família húngara. E como era de costume na época, ela se mudou para o palácio do noivo para aprender a administrar as grandes casas e também o seu próprio marido. Há relatos de que nessa época Elizabeth se envolveu com um menino camponês, ficou grávida e teve que se separar da criança. Em 1578, o conde Nadasdy se tornou comandante do exército húngaro, vindo a se ausentar de casa por longos períodos. E foi aí que as tendências sádicas de Elizabeth começaram. Tendo que administrar suas grandes propriedades e seu enorme número de criados, ela sempre buscava defeitos para poder punir e torturar suas criadas, principalmente mulheres jovens. Na época, o comportamento cruel e arbitrário dos detentores do poder para seus criados era considerado normal. Porém, a condessa mostrava um nível notório de agressividade. Ela não apenas infligia castigos aos seus criados, como também buscava todo tipo de desculpas para poder torturá-los. Ela alfinetava eles em suas partes sensíveis do corpo, como nos dedos, sobre as unhas e nos mamilos. E durante o inverno, ela despia-os e deixava-os caminhar nus sobre as neves, jogando água gelada em seu corpo para que eles congelassem e morressem. Embora Nadasdy e Elizabeth não se vissem com muita frequência, eles desenvolveram, digamos que, um comportamento em comum. Eles trocavam longas cartas de como Elizabeth torturava seus criados. Nadasdy apoiava e, inclusive, gostava muito desse tipo de comportamento dela. Quando ele estava no castelo, ele se juntava a ela nesses tipos de tortura. Inclusive, ele ensinou um método de tortura para ela, onde cobria o corpo das criadas com mel e deixava elas à mercê dos insetos. Porém, Nadasdy não foi o único parceiro de tortura de Elizabeth. Em 1601, a condessa recebeu em sua casa Ana d'Arvolia, uma mulher muito misteriosa que foi considerada bruxa na época. Ela ficou um tempo fazendo companhia à condessa, e muitos a descreviam como uma mulher de instinto animal e selvagem. Se Nadasdy ensinou Elizabeth a torturar, Ana a ensinou a matar. O conde Nadasdy morreu em 1604, e a partir daí, a personalidade de Elizabeth, que já não era muito boa, começou a deteriorar ainda mais. A grande lenda por trás do nome de Condessa Sangrenta se deve a que rumores diziam que Elizabeth era tão obcecada com beleza e se manter jovem, que ela tomava longos banhos de banheira, encharcadas de sangue de suas criadas e suas vítimas, que tinham que ser especificamente mulheres jovens. Mas outra vez ela não estava sozinha. Agora ela contava com um grupo de 4 ajudantes, 3 mulheres e um rapaz que na época tinha sido um dos criados dela e sua saúde mental já não estava mais a essas coisas. Mas o maior erro de Elizabeth foi ter matado jovens nobres, que ela supostamente dava aula de etiqueta. Ela culpou uma das meninas por ter assassinado todas as outras e depois se suicidado por puros ciúmes, para tentar encobrir seus rastros, o que, por sua vez, não deu muito certo. Ela ter maltratado o enorme número de criados era considerado normal na época, por causa que os criados eram considerados propriedades dos nobres. No entanto, quando ela matou jovens nobres, as coisas viraram um pouco o contexto. O rei mandou investigar os crimes de Elizabeth.
sendo o próprio primo do príncipe Nadaj, ao qual tinha ficado de cuidar da condessa depois da sua morte, que a investigou. As testemunhas afirmaram a violência da mulher, indicando algo entre 175 a 650 vítimas. E uma das testemunhas jura que viu todos os nomes anotados em um pequeno caderno da condessa. Seus cúmplices receberam pena de morte, exceto por uma delas, uma mulher que supostamente se envolveu com o júri. Enquanto isso, a condessa nunca foi levada a julgamento de fato. Para proteger o nome da família Bathory, ela foi condenada à prisão perpétua dentro do seu próprio castelo, encharcado de sangue. A condessa morreu dia 22 de agosto de 1614, sem nunca ter demonstrado nenhum tipo de arrependimento ou confessado seus crimes. Há relatos de que em seus últimos momentos de vida, ela deitou em sua cama e cantou lindamente. O corpo de Elizabeth foi enterrado em solo sagrado, mas foi removido posteriormente após críticas de moradores, o que não é para menos. Ela então foi transferida para a cripta dos Bathory. A cripta foi aberta novamente em 1995, mas nenhum resto mortal de Elizabeth foi encontrado. E apesar de todas as tentativas de esconderem seu nome e sua história, Elizabeth foi a grande dama das assassinas em série, a primeira mulher sadomasoquista cujo nome não inspirou somente mas 8 bandas de black metal, a temível condessa sangrenta Elizabeth Bathory. Se você gostou dessa história, já vai deixando o seu joinha e o seu comentário dizendo o que achou, para eu poder trazer outras histórias parecidas com essa. Até a próxima!